E se o Cavaleiro da Lua fosse Arauto do Galactus? Essa é a história desse quadrinho aqui. O quadrinho começa com uma batalha entre o Galactus e o Khonshu. Galactus chama o Khonshu de fracassado e que ele fez uma escolha ruim em não aceitar ser Arauto dele. Pois é, nesse ponto da história aqui, o Galactus queria que o Khonshu, né, que é um deus, fosse Arauto dele. Só que o Khonshu recusou. Khonshu diz que nunca vai aceitar servir alguém e usa seu cajado para jogar uma energia em Galactus. Galactus sente o poder e diz que é a primeira vez que ele sente alguma dor e em seguida dá um soco no Khonshu que faz ele desborrachar no chão. Galactus diz que foi um erro achar que uma divindade da Terra poderia ser um bom arauto. E Khonshu diz que isso não seria uma honra, mas sim uma maldição. Então nesse momento Galactus pega e pisa em cima do Khonshu. O narrador diz que os deuses não estão preparados para morrer, e na beira da morte, Khonshu faz seu último desejo, que o Cavaleiro da Lua se vingue por ele. O quadrinho agora muda para Nova York, onde vemos o Cavaleiro da Lua observando o ladrão tentando assaltar uma pessoa. Ele se apresenta e diz ser Mark Spector, o soldado de aluguel, também é o playboy Steve Grant e o taxista Jake Loki. Pra quem não entendeu, o Cavaleiro da Lua, ele possui várias personalidades, beleza, gente? Em seguida, o Cavaleiro da Lua ajuda o civil que está sendo assaltado. O civil agradece, mas logo em seguida o Cavaleiro da Lua sente uma dor de cabeça muito forte. O civil pergunta se está tudo bem. O Cavaleiro diz que sim, mas a dor continua e o Cavaleiro começa a ter sensações estranhas, como se algo ruim fosse acontecer. Em seguida, ele é teleportado e fica surpreso quando vê Khonshu caído no chão à beira da morte. Então Khonshu vê o Cavaleiro da Lua e diz suas últimas palavras: Mark Spector, minha primeira e última esperança. O Cavaleiro da Lua se aproxima do Khonshu, mas Galactus chega e diz: Khonshu está morto. Então o Galactus se apresenta para o Cavaleiro da Lua e diz que está com muita fome. Ele continua dizendo que o Khonshu não aceitou ser seu arauto e que poucos sobrevivem a isso, e pergunta o que o Cavaleiro da Lua vai fazer para salvar o planeta Terra. O Cavaleiro da Lua então entende o que está acontecendo e explica que o Khonshu queria salvar o planeta Terra de ser devorado pelo Galactus, mas não podia fazer isso porque ele nunca aceitaria servir alguém. Então o Cavaleiro da Lua entende o chamado que o Khonshu fez para ele e assume a responsabilidade de ser o arauto. Nesse momento, Galactus dá pro Cavaleiro da Lua o poder de arauto e pede para ele procurar outro planeta para ele se alimentar, e diz que se ele falhar, nada vai poder salvar ele, nem o planeta Terra. Então, o Cavaleiro da Lua sai pelo espaço, sentindo seus novos poderes que o fazem conectar com o tecido do universo. Ele começa a pensar sobre